Você já parou para pensar que quando um cão corre atrás de uma moto, ele não está sendo agressivo? Ele está gritando por socorro? A cena parece simples. O motor ronca, a roda gira e, de repente, o cachorro entra em modo caça. Mas, por trás desse comportamento, existe um pedido de ajuda que quase ninguém ouve. Ele está dizendo, tem algo errado aqui. Mas, como ninguém entende a linguagem dele, o máximo que escutamos é o latido. Não é birra, não é desobediência, é sofrimento disfarçado de reação. E enquanto você apenas tenta segurar a coleira ou grita seu nome com raiva, ele se afunda ainda mais em um looping de ansiedade que cresce a cada moto que passa. O problema nunca foi a moto. A moto é apenas o estopim. A bomba está dentro do cão. E você, tutor, muitas vezes é quem está acendendo o pavio. A verdade é dura. O seu cão não está bravo. Ele está perdido. A perseguição não é sobre atacar, é sobre não saber o que fazer com tanta energia, medo e frustração. Cães são animais sensíveis, movidos por instinto, mas moldados pelo ambiente. Quando uma moto se aproxima, ela é barulhenta, rápida, imprevisível. Para um cérebro canino, isso representa ameaça. E se ele não tiver sido preparado para lidar com isso, ele vai reagir como um animal acuado, latindo, correndo, perseguindo. É uma resposta emocional. E o mais triste, em muitos casos, ele só quer afastar a moto, não machucar ninguém. Mas o comportamento se repete, se intensifica. E de repente, você tem um cão que ninguém consegue mais conter. Não porque ele é mau, mas porque o mundo ficou insuportável para ele. E ele só está tentando sobreviver a isso do único jeito que sabe. Existe um outro detalhe sombrio por trás da perseguição: a herança genética. A maioria dos cães, de guarda e pastoreio, carrega dentro de si instintos predatórios ancestrais, moldados ao longo de gerações para perseguir, reagir a movimentos rápidos e proteger o território. Quando um cão desses vê uma moto, ele não está pensando como nós. Ele está respondendo a um código antigo, gravado no cérebro, que diz: isso está invadindo meu espaço. Devo reagir. Border Collies, pastores alemães, cães, de guarda, todos compartilham essa herança invisível. O erro é achar que esse instinto pode ser apagado à força. Ele não desaparece. Ele precisa ser redirecionado. Um cão com alto drive de presa precisa de tarefas. Sem função, ele inventa missões. E a moto vira o inimigo ideal. Veloz, barulhento, imprevisível. Se você não der um trabalho real para esse cérebro, ele criará um. E você não vai gostar do resultado. Agora, pense no ambiente onde seu cão vive. Cães que passam o dia todo em quintais, varandas ou sacadas têm uma visão parcial do mundo. Eles não participam da rotina. Eles observam, esperam, frustram-se. Isso gera um acúmulo de energia e estresse que precisa sair de algum jeito. E quando a única coisa empolgante do dia é o som de uma moto passando, o cérebro associa aquilo ao alívio. O cão aprende. Quando corro atrás da moto, libero o que está preso em mim. E isso cria um ciclo de reforço negativo. A cada vez, o comportamento se consolida. O tutor vê como ataque, mas o cão vê como válvula de escape. A mudança começa quando você para de isolar o cão do mundo e começa a inseri-lo nele. Caminhadas em locais movimentados, exposições controladas a estímulos, interações com outros cães. Quanto mais mundo o cão conhece, menos ele reage de forma explosiva ao inesperado. Existe também um fator pouco discutido, mas extremamente perigoso: o reforço acidental. Muitos tutores, sem perceber, alimentam o comportamento ao tentar impedi-lo da maneira errada. Gritam, puxam a guia com força, ficam nervosos. O cão, em vez de associar isso à correção, interpreta como: meu tutor também está animado.
O momento da perseguição vira uma experiência intensa, quase divertida, e o comportamento piora. Outros tentam conter com carinho, passando a mão, tentando acalmar no auge da agitação, o que o cérebro canino interpreta como um prêmio. A única forma de quebrar esse ciclo é neutralizar emocionalmente a cena. Você precisa virar um pilar de tranquilidade. Nada de reações explosivas. Apenas direção firme, controle de ambiente e reforço positivo nos momentos certos. O cão não pode associar a moto com emoção. Precisa associar com neutralidade. E isso exige consistência absoluta. Mas, e se o problema não for apenas o cão? E se o verdadeiro descontrole estiver em você? Muitos tutores projetam suas próprias inseguranças nos animais. Um tutor ansioso cria um cão ansioso. Um tutor que teme não conseguir controlar transmite isso em cada passo, e o cão capta tudo. O tom da voz, a tensão no braço, o modo como você segura a guia, tudo comunica. A correção eficaz não nasce do grito, nasce da convicção silenciosa. O cão precisa olhar para você e enxergar liderança real. Não medo, não hesitação. Quando você se treina, o cão muda. Faça treinos de postura, respiração, firmeza de comandos. Aprenda a se posicionar como guia. Porque se você estiver emocionalmente instável, o cão vai refletir isso no comportamento. E a moto se tornará o espelho perfeito da sua falta de preparo. Só quando você muda por dentro, o cão começa a mudar por fora. E tem mais. A perseguição. A moto também é, muitas vezes, um jogo mal interpretado. Para o cérebro do cão, correr atrás de algo que se move rápido é um instinto básico de caça. É como ativar um modo pré-histórico de sobrevivência. E sem controle ou direção, isso vira obsessão. Seu cão não quer necessariamente morder ou machucar. Ele quer completar o ciclo da perseguição. O cérebro dele libera dopamina só de correr atrás. Mas o que começa como um jogo mal canalizado pode acabar em tragédia. Uma rua movimentada, um atropelamento, uma briga com outro cão. O que você precisa entender é que instinto não é inimigo, é ferramenta. E você só terá paz quando aprender a usar o que está dentro do seu cão a favor dele, e não contra ele. A moto é só o sintoma. O vazio dentro do cão é a verdadeira causa. Quando um cão está emocionalmente nutrido, mentalmente estimulado e fisicamente cansado, ele não precisa correr atrás de nada. Ele está em equilíbrio. Mas, quando falta estímulo, rotina, desafio e conexão, ele busca qualquer coisa que preencha esse buraco. E motos são perfeitas. Passam rápido, fazem barulho, mexem com os sentidos. O comportamento de perseguição é uma forma de preencher um vazio deixado pelo tutor. Um cão equilibrado não ataca o mundo. Ele observa, interpreta e espera comando. Então, ao invés de brigar com o sintoma, trate a origem. A vida vazia, o dia repetitivo, a ausência de propósito. Porque um cão sem propósito vai criar um. E talvez esse propósito seja perseguir até se perder. Treinamento não é punição, é liberdade. Quando você ensina limites, comandos e respostas claras, você está dando ao cão a chance de relaxar. Ele não precisa mais decidir o tempo todo. Ele sabe que você está no controle. E isso é libertador. Mas o erro está em usar treinamento como castigo, ou esperar que adestramento resolva em um dia o que foi ignorado por meses. Treinar é rotina, é repetição, é paciência. Use exercícios simples. Ensinar o senta, o fica, o junto e vá progredindo. Exponha o cão ao som de motos em ambiente controlado. Reforce quando ele não reage. E quando ele reagir, não corrija com raiva. Corrija com liderança. Não há nada mais poderoso do que um cão que confia tanto no tutor que escolhe não.
reagir. E isso não se compra, se constrói. Por fim, olhe para o vínculo, porque no fim das contas, tudo se resume a isso. Cães que confiam verdadeiramente nos seus tutores não sentem a necessidade de reagir ao mundo por conta própria. Eles olham, esperam, seguem. Mas esse nível de confiança não vem com petiscos. Vem com presença, com verdade, com repetição. O cão precisa sentir que você está lá, que você entende, que você conduz. Quando existe vínculo, a moto pode passar, o mundo pode ruir, e o cão continua ali, ao seu lado, firme, tranquilo, porque sabe que, com você, ele está seguro. E segurança é tudo que um cão precisa para deixar de perseguir o que assusta. Ele só quer alguém que ouça o grito dele. E finalmente diga: eu entendi. Não esqueça de compartilhar com quem passa por essa situação e até o próximo vídeo.